uma série de mensagens sobre encontrando esperança em dias de angústia. Encontrando esperanças em dias difíceis, dias de aflições. E nessa noite nós vamos olhar para a Palavra de Deus, para aquilo que ela diz no Salmo 44. E o que esse Salmo nos ensina quanto aquilo que é o tema dessa mensagem, aquilo que já está colocado pelos irmãos, Salmo 44. Como agir em dias de angústia? Como que nós devemos agir nesses dias, ou nessas semanas, ou em anos, que nós somos levados a profundas dores, angústias, sentimentos terríveis? Então vamos olhar para a Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a ler essa Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do texto e após faremos a leitura. Vou orar primeiro, depois a gente lê. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque nessa noite em que nós expressamos a nossa gratidão e nosso reconhecimento da importância que a mãe tem em nossas vidas, ó Pai, expressamos a nossa gratidão ao Senhor, porque podemos comemorar e reconhecer que Tu és o Deus que tem nos dado, ó Deus, a alegria de ter nossas mães. Ó Pai, nesse momento que agora paramos para ouvir a Tua Palavra, compreender aquilo que nós precisamos, ó Deus, aprender a como lidar, como agir, ó Deus, a como proceder em momentos de aflições, em momentos de preocupações, momentos de dores, de perdas, momentos que estamos todos nós suscetíveis a passar. Que nessa noite o Senhor venha nos falar de maneira muito clara e especial. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, Salmo 44, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizestes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsastes os gentios com a tua mão, e os plantastes a eles, como afligistes os povos e os derrubastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, portanto, te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. As vozes daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantastes no lugar de dragões, e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as mãos a um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti,
Somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Olha a aflição desse homem, olha a aflição do povo. Ele diz muito claramente: pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Meus queridos, esse salmo ele nos traz lições preciosas sobre qual deve ser a nossa postura. Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos nos comportar em momentos de grande desespero? Como é que nós devemos lidar com as aflições, com as angústias que sobrevêm à nossa vida? E eu gostaria que você pensasse um pouco na tua vida, na tua caminhada, e meditasse sobre como tem sido a sua reação, como tem sido as suas atitudes, que postura você tem assimilado quando está aflito. Esse salmo nos ensina por demais. E como que me ensina a mim? Como que eu, Rodrigo, preciso aprender mais daquilo que esse salmo nos diz? Percebam bem que quando o salmista começa o salmo, ele começa de uma maneira extraordinária. Olhemos aí para o versículo 1 a 8. Nós vamos olhar para esses textos agora e perceber que nesses versículos 1 a 8 o salmista ele está nos mostrando algo extremamente importante que diz respeito justamente, meus irmãos, a questão é que a primeira atitude que ele toma, a primeira maneira que ele age em dias de angústia é recordando-se da grandeza de Deus. Em dias de aflição, em dias de angústia, a primeira coisa que esse salmista, que o povo faz, é recordar-se sobre quem é o seu Deus. Esta é a primeira atitude. Olhemos para o versículo 1 e 2. Ele diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizestes em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantastes a ele, e como afligiste os povos e os derrubastes. A primeira grande necessidade que precisamos tomar como postura diante das aflições, meus queridos, é recordarmos que o nosso Deus é grande. E recordar que o nosso Deus é grande significa compreender e saber qual é a história do povo de Deus com o seu Deus. Nós precisamos, como pessoas que creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus, perceber que eles superaram a angústia porque eles conheciam a sua história com Deus. Eles tinham uma história com Deus. Deus não era para eles um ser desconhecido. Deus não era para eles uma realidade distante de suas vidas. Não, pelo contrário, Deus era alguém, era uma pessoa extremamente íntima na vida deles. E o salmo então começa nos mostrando que o povo conhecia o seu Deus. O que nós temos que estar atento é que em dias de angústia nós tendemos a nos esquecer de quem Deus é e o que Deus faz. Em dia de angústia nós temos uma tendência a tirarmos os olhos de Deus e nos focarmos em nossas circunstâncias, em nossas dores, em nossas aflições. No versículo 3 a 7, é interessante observar como que o salmista vai falar sobre o que eles reconheciam de Deus. Olha novamente na sua Bíblia, versículo 3 a 7, ele diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, portanto, te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Percebam bem
essa postura que o salmista e que o povo de Israel tem aqui, eles estavam certos de que o amor de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus na vida deles era uma realidade inconfundível. Eles sabiam que Deus pelejava por eles. Em dias de aflições, em dias de dor e sofrimento, nós não podemos nos esquecer de que Deus é presente amorosamente, conduzindo-nos e nos salvando de nossas provações. Há uma história com Deus, a qual esse povo faz menção. Então, nós precisamos estar atentos, porque a nossa tendência é acharmos que em dias de angústia, nós tendemos a concluir que Deus nos abandonou. Outras vezes, por tantas aflições e lutas que passamos, consideramos essa possibilidade: será que Deus me abandonou? Será que Deus virou as costas para mim? Será que Deus não tem visto a minha aflição e a minha dor? E aqui então nós temos essa certeza que o povo tem. Agora olha para o versículo 8, ele diz assim: em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. E dentro dessa postura de reconhecer a grandeza de Deus, nós temos um povo que exalta, glorifica, um Deus que celebra, um povo que celebra, um povo que reconhece quem é Deus. Meus amados irmãos, em dias de angústia nós tendemos a não glorificar a Deus, mas em dias de angústias nós tendemos a o quê? A blasfemar contra Deus. Nós tendemos a reclamar de Deus. Nós tendemos a considerar e a achar que realmente Deus nos deixou órfãos. E o que nós precisamos então? A primeira postura nossa nos dias de angústias, nós precisamos trazer à nossa memória quem é Deus. Agora você só pode trazer à sua memória quem é Deus se você o conhece, se você tem um relacionamento pessoal com Ele, se você o conhece a partir daquilo que Ele, por meio de sua palavra, revelou-se de si mesmo. E não somente trazer a memória de quem é Deus, mas também trazer à sua memória as obras de Deus, o que Deus tem feito ao longo da história. O problema é que muitas das vezes nós consideramos aquilo que Deus faz olhando tão somente para o nosso contexto e a nossa vida, e nos esquecemos que aquilo que Deus faz não é somente no que diz respeito a partir da data de nosso nascimento, mas é algo muito anterior a isso. Aquilo que Deus faz está registrado, está escrito e tem sido revelado de geração a geração, desde a criação. E precisamos, meus queridos, então, em dias de angústias, em dias de dor, também poder lembrar-nos, à medida que nos lembramos quem é Deus, reconhecendo que aquilo que Deus faz, glorificá-lo e atribuir as nossas conquistas, atribuir aquilo que nós temos recebido em gratidão e louvor ao Senhor. E é exatamente isso que o salmista faz. O salmista, assim como o povo, expressa a sua fé, expressa o seu louvor a Deus. Então qual é a primeira postura que você precisa ter? Qual é a primeira atitude que precisamos tomar em dias de angústias? Qual que é? Recordarmos a grandeza de Deus. Recorde a grandeza de Deus. Mas observe que esta é a primeira postura. Mas o Salmo continua a nos mostrar algo muito sério, que diz respeito àquilo que não nos é agradável. E como que é difícil confiar em Deus, como que é difícil descansar em Deus, confiar na sua condução, quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Como é difícil confiar em Deus, adorar ao Senhor, quando nós olhamos para o nosso redor e vemos o que estamos sofrendo. E é exatamente isso que o salmista nos traz, a segunda postura dele, que é a confiança dele em Deus. Olhemos aí no versículo 9. Olha como é que o salmista agora ele muda a maneira de falar. Até aqui ele recorda, ele celebra, ele adora, mas a partir do versículo 9 ele muda a fala dele. Olha só na sua Bíblia. Olha o que ele diz: mas tu nos rejeitastes e nos confundistes.
ele começa agora um novo momento na sua fala com Deus, dizendo muito claramente que Deus, o Senhor, nos rejeitou. E começa a perceber que ele está mostrando o caminho do sofrimento que o povo vai passar. Notem bem que o salmista, ele inicia esse salmo reconhecendo a grandeza de Deus, mas agora ele está dizendo a dor que ele está passando, o povo está passando. Continue olhando, por favor. E não saís com os nossos exércitos. Ele está dizendo que Deus o rejeitou, Deus não foi com o exército, não foi com o povo para a batalha. Olha o versículo 10. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Percebe a descrição de sofrimento desse homem? Tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão ao nosso redor. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo, do vingador. Olha, irmãos, como é que os salmistas estão até aqui? Ele começa a descrever que Deus conduzira o povo à destruição. Olha como essa afirmação é dura. O povo está sendo destruído, o povo está sofrendo, e o sofrimento é resultado de uma ação deliberada de Deus. É Deus quem está permitindo, é Deus quem está conduzindo, é Deus que está levando o povo a esse cenário. Versículo 11 ele fala muito claramente: Tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. O que nós precisamos, meus irmãos, uma postura no sofrimento, na dor, na angústia, é reconhecer que Deus soberanamente também permite, nos conduz para o matador. Difícil isso, não é? É difícil para nós assimilarmos essa ideia, que Deus conduziu o seu povo ao sofrimento, mas não somente ao sofrimento, mas no sofrimento. E a grande diferença para nós consiste justamente nisso, é saber assim que Deus permite que eu vá ao sofrimento, mas no sofrimento eu não estou sozinho. E aqui tem algo muito importante, lembrarmos da história de Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó. Vamos para o livro de Jó, capítulo 2, versículo 6. Nós temos aqui aquele diálogo de Satanás com Deus. E quando Satanás pede permissão a Deus para atacar, para provar Jó. E naquele diálogo nós temos Deus permitindo e Deus assim concedendo o sofrimento a Jó. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Como que, meus irmãos, nós temos uma visão muitas vezes distorcida da palavra de Deus e de Deus, achando que os sofrimentos sempre serão resultado, a dor sempre será resultado de nossos erros. Mas nós podemos olhar para esse texto e perceber que em momento algum o salmista se coloca diante de Deus falando: Senhor, nós pecamos contra Ti. Ele não faz isso. É um salmo diferente. E é um salmo que nos mostra que o povo teve que suportar a dor, a perda e a vergonha diante de outros povos. O povo está tendo que lidar com a sua própria angústia, com a sua própria miséria, com o seu próprio sofrimento. Olhemos novamente para Jó. Olha agora no capítulo 3 de Jó, no versículo 25 e 26. Nós temos aqui Jó relatando o quanto que eles sofreram. Olha aí, Jó capítulo 3, 25 e 26.
Por aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sossegado, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó descreve no capítulo 3 a profunda dor e sofrimento a qual ele passou. Naquele período em que Deus permitiu com que ele fosse provado a sua fé, o seu caráter, o seu relacionamento com Deus, ali fosse forjado. É importante notarmos, irmãos, que não somente Jó, não somente o povo de Israel, mas nós também temos o próprio apóstolo Paulo. E muitas vezes dizendo o quanto que ele sofrera por causa de Cristo Jesus. O quanto que ele padeceu angústias, dores, sofrimento, porque ele cria e seguia Jesus. O que é muito importante para nós nessa noite, olharmos para a palavra de Deus e perceber, meus queridos, como que nós devemos agir na angústia, no sofrimento. É reconhecendo, é confiando que Deus ele está me conduzindo no sofrimento, ao sofrimento e no sofrimento. Isso não é fácil. Nós não queremos aceitar isso. Olhem, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 3. Paulo fala assim: Tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 11, vira a folha aí, você vai ver, ele fala assim: Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele reconhecendo que Deus, com ele estava no sofrimento, e certamente tudo que Paulo passou pela permissão e pela condução de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, ele continua dizendo, faz a obra de evangelista, cumpra o teu ministério. O que nós temos que perceber é que mesmo no sofrimento e angústia, nós não podemos parar. Sim, sentimos a dor, passamos pelo sofrimento, mas Paulo está dizendo a Timóteo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpra o teu ministério. Os sofrimentos, eles sobrevêm a nós, nos causam muita dor, mas eles não podem ser um impeditivo para que continuemos. Eles não podem parar a nossa vida. Não podem fazer com que estagnemos. Não podem fazer com que venhamos retroceder. Mas sim, olhando para Cristo Jesus, precisamos avançar, prosseguir e jamais abandonar. O que o Salmo está nos mostrando, o Salmo 44, é que no sofrimento nós precisamos confiar na condução de Deus. Ao invés de o que é muito natural, o que nós fazemos com muita facilidade, ao invés de nós lamuriarmos, reclamarmos, temos muitos queixumes, nós precisamos confiar que Deus está presente conduzindo. Meus amados irmãos, o que nós temos que compreender é que nem sempre nós compreenderemos as razões para as quais Deus permite que sobrevenha a dor e o sofrimento em nossa vida. Nem sempre nós vamos compreender. Sabiam o quanto isso é verdade? E toda vez que nós tentamos identificar os porquês, isso não nos ajudará. Mas precisamos confiar que Deus está conosco. Deus, Ele promete estar conosco, mesmo quando por dor e sofrimento passamos. É isso que diz o Salmo 23. O Salmo 23, versículo 4 fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele continua dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
E esse Salmo 44 é um salmo belíssimo, porque nós aprendemos posturas que precisamos imitar. Primeira postura, reconhecer a grandeza de Deus. A segunda postura, confiar na condução de Deus. Confiar que Deus é soberano. Confiar que Deus ele usa as aflições para tratar aquilo que sabiamente Ele sabe que é necessário. E saber que no sofrimento Ele presente está. Agora, não somente isso, mas olhe só a continuidade da postura do salmista. Olhemos o versículo 17 a 22. Vamos lá. Salmo 44, 17 a 22. Ele fala o quê? Olha o que o salmista diz, versículo 17. Tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. Percebem a atitude do salmista? Ele está consciente que ele está perfeitamente correto diante de Deus. E aqui é interessante porque existe uma falsa teologia que diz que todo sofrimento provém porque nós pecamos e estamos em falta. Tudo que passamos sofrimento provém porque pessoalmente, de uma maneira deliberada, de uma maneira pessoal, nós preparamos, nós cavamos, nós sofremos porque nós fomos responsáveis pelo sofrimento. Isso não é verdade. Esse salmo ele nos mostra aquilo que disse agora há pouco, que em algum momento desse salmo, o salmista vai falar: Deus, nós pecamos contra ti, perdoa-nos, Senhor, e por causa dos nossos pecados estamos sofrendo. Não, ele não está dizendo isso. Esse salmo nos ensina que nós precisamos zelar, meus queridos, por nossa integridade. Agora continuemos a olhar para o versículo 18. Ele fala assim no versículo 18: o nosso coração não voltou atrás. Percebe? Ele tem convicção de que ele está correto diante de Deus. Ele não está errando com o Senhor. Ele está sendo fiel a Deus. Não somente ele, mas o povo. Mas ainda assim estão sofrendo. Olha a continuação. Nem nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantastes no lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. É justamente o salmista afirmando: Senhor, Tu sabes que nós estamos caminhando retamente diante do Senhor. Versículo 22 ele diz: sim, por amor de Ti, somos entregues, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. O que o salmista está nos dizendo, irmãos? Que os sofrimentos intensos, o sofrimento que ele e o povo passavam, não resultaram em atitude de blasfêmia, nem de murmuração por parte do povo. Tudo aquilo que eles estavam sofrendo não conduziu o povo a murmurar contra Deus, por mais dor e sofrimento que passasse. Como isso é importante para nós? A começar por mim. Quando sofro, quando passo por provações, como que meu coração é tão inclinado para murmurar, para blasfemar, para maldizer? E o quanto que esse salmo me ensina a não agir assim? Como que esse salmo me ensina diante a dor e sofrimento que passamos, a ter uma atitude de reconhecer quem Deus é, o que Deus faz, reconhecer a grandeza de Deus, a confiar que Deus soberanamente conduz a minha vida e permite que, por sofrimentos tais, passe. E o desejo de Deus, o que Deus espera de mim, é que eu não tenha uma atitude de blasfema contra Ele, mas eu permaneça confiando, permaneça crendo na sua condução, no seu agir. E o que nós temos é exatamente isso: o povo mantém-se firme e fiel ao seu Deus. O povo mantém-se na postura que é correta. E o que já foi dito, mais uma vez quero afirmar: o povo não sofria porque pecava. O povo não sofria porque eles haviam naquele momento cometido erros.
Não está evidente isso no texto, mas o povo reconhecia que o sofrimento pela qual estava passando era um propósito de Deus. Ou seja, podemos sofrer, mesmo sendo fiel a Deus. Podemos ter perdas, mesmo agindo corretamente diante de Deus. Podemos sofrer, mesmo dando bom testemunho, fazendo tudo corretamente. Podemos sofrer. Podemos perder. E meus amados irmãos, o como que é difícil para nós aceitar isso. O como que é difícil para mim, Rodrigo, aceitar isso. E olhemos para Jó novamente, voltemos para Jó. Jó capítulo 2, versículos 7 e 10. É interessante observarmos que esse salmo em muito se assemelha à história de Jó. Não se pode precisar quem foi o autor do salmo. Fala-se que possa ser no período dos Macabeus, ou então, possivelmente, Jó, mas nada pode se afirmar. Mas olhemos para o capítulo 2 de Jó, versículos 7 e 10. Olha a postura que a mulher de Jó tem. E olhemos para a postura de Jó. Jó capítulo 2, versículos 7 e 10 diz assim, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Só Jó, um homem reto e íntegro diante de Deus. Um homem que não havia culpa, não fizera nada de errado para sofrer o que sofrera, mas soberanamente Deus permitia esse sofrimento da sua vida. Agora, olhe para a vida, olhe para o cenário seguinte, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda tens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Tamanho sofrimento. Lembremos-nos que Jó e sua esposa perderam seus filhos. Lembremos-nos que eles perderam toda a riqueza que possuíam, que eles perderam toda a segurança e estabilidade que o mundo oferece. E pior, Jó estava em estado de decomposição. Aí o versículo 10, olha a resposta de Jó. Irmãos, antes de continuar com a resposta de Jó, sabia que eu olho para a atitude da esposa de Jó e falo, eu também teria. É muito provável que eu faria a mesma coisa também. Às vezes a gente olha para a mulher de Jó e fala, nossa, que mulher! Não é? Não, ela não tem nada diferente de mim. Porque quantas vezes na nossa própria vida, com sofrimentos menores que o de Jó, tomamos a mesma atitude que a esposa de Jó. E nosso sofrimento nem se para, nem chega próximo ao que Jó sofreu. Então eu vejo na mulher de Jó uma atitude humana. Uma atitude que é humana, que é nossa. Agora olha para o versículo 10. Olha o que Jó responde. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó aqui, ele reconhece a soberania de Deus na vida dele. Ele reconhece que Deus o abençoara, mas que também Deus estava permitindo sofrimento em sua vida. Ele não amaldiçoa Deus. E aqui a sua esposa aprende com ele. Como que Jó, no seu testemunho, com a sua postura, ensinou a esposa. Meus amados irmãos e irmãs, olhemos para a postura. Isso que nós precisamos nessa noite entender. É que quando nós sofremos, é necessário que nós sejamos corajosos, sejamos pessoas que tomem uma postura correta diante de Deus. Versículo 17, o salmista fala: contudo, leiam comigo por favor, contudo, não nos esquecemos de ti. Está muito fraco. Contudo, não nos esquecemos de ti. Olha comigo. Ele sabe os segredos do coração, considerado ovelhas para o matador.
E como que é bom, como que é importante, meus queridos, nós temos a consciência limpa diante de Deus. Como que é importante nós vivermos diante de Deus de uma maneira irrepreensível, uma vida de retidão. E as angústias, os sofrimentos sobrevêm a nós e servem para tratar o nosso caráter, o nosso coração, fortalecer a nossa fé, nos ensinar mais sobre quem é Deus, o que Ele faz, o que nós somos, o quanto precisamos dEle. Mas é bem interessante porque são 3 posturas até aqui. São 3 posturas. A primeira postura é recordar a grandeza de Deus. A segunda postura é confiar na condução de Deus. Deus me conduz ao sofrimento e no sofrimento. A terceira postura é zelar por uma vida de integridade diante de Deus. Mas não somente isso. Mas nos versículos finais há uma questão linda aqui presente. Olhe para o versículo 23 e 26. Olha aqui na sua Bíblia. Versículo 23 e 26, o salmista e o povo juntamente, eles dirão uma questão fundamental. Versículo 23 e 26 diz, ele fala assim a Deus: desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Percebam, irmãos, que ele chega diante de Deus, não blasfemando, não reclamando, não murmurando, mas ele chega diante do Senhor, reconhecendo: Deus, somente o Senhor é o nosso refúgio, somente o Senhor pode mudar essa realidade, somente o Senhor é capaz de fazer com que eu saia de um estado de profunda angústia da alma. É lindo olharmos para esse salmo e perceber que na dor intensa, na dor que passavam, eles não se escondem de Deus, mas eles chegam diante de Deus confiando nas misericórdias de Deus. Meus irmãos, como é bom isso, como é gostoso isso, estarmos aflitos, estarmos no sofrimento e podemos clamar ao Senhor. Então, na dor intensa e sofrimento, o povo clamou a Deus, confiando naquilo que é misericórdia e naquilo que a Bíblia nos mostra, o resede. Aquilo que diz respeito à misericórdia de Deus, ele vai falar no versículo 26, resgata-nos por tua resede. O que é isso? É a palavra hebraica para misericórdia, benignidade, compaixão. E o salmista aqui então está reconhecendo a bondade amorosa, a fidelidade, o amor fiel de Deus. Ele fala: Deus, resgata-nos. Não porque nós tenhamos qualquer merecimento, não porque nós sejamos bons, não porque nós somos pessoas, não, mas porque Tu nos ama, porque o Senhor é fiel, porque o Seu amor é fiel, porque Tu és misericordioso. E essa palavra hebraica, resede, ela representa o amor fiel e imutável de Deus. O amor fiel e imutável de Deus no cumprimento das suas promessas feitas a Israel. E aqui nós temos, meus irmãos, esse salmo muito profundo, que é justamente o concerto de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o povo de Israel. O salmista está clamando a Deus, confiando na aliança que Deus fez com o seu povo, confiando naquilo que Deus prometera aos seus antepassados, a aliança que Deus fez com Moisés. Então, Deus é Deus que honra a sua aliança, Deus é Deus que honra o pacto que fez com o povo, e Deus, portanto, cumpre aquilo que Ele diz. E Deus diz que Ele sempre guardaria o seu povo, Ele diz que nunca o abandonaria. E nós temos algo muito precioso nesse salmo. Quando falamos da misericórdia de Deus, do resgate de Deus, nós também temos que ver que esse Deus, que é misericordioso conosco, que é zeloso à aliança, que é o amor infindável, é Deus que nos chama a vivermos uma vida de retidão diante dEle. E aqui nós temos algo muito lindo na Bíblia, quando olhamos para o original, que o resgate de Deus e o razide do povo de Deus. O que é isso? É um povo que caminha fiel à aliança, numa vida santa. Meus amados irmãos,
a misericórdia de Deus nunca deve ser motivo para vivermos uma vida de pecado. E nós temos aqui a lealdade e retribuição a Deus e seus feitos. Nós precisamos ser um povo que, por amor ao Senhor, por louvor, por gratidão, nós retribuímos a Deus por uma vida de lealdade a Ele. Deus, Ele é leal e espera de nós lealdade. Deus é leal à aliança que Ele fez. Deus nunca irá descumprir a aliança que Ele fez. E a nova aliança, nós somos um povo que somos participantes da nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E por meio da nova aliança em Jesus, nós temos segurança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é exatamente isso que, trazendo para o Novo Testamento, assim como o povo clamou a Deus pela sua misericórdia, aliança, seu amor fiel, a sua aliança, nós precisamos também chegarmos diante de Deus, crendo, confiando de que nada poderá nos separar do seu amor. O que nós temos é que esperar, meus irmãos, confiar na providência de Deus. É isso que o povo estava fazendo, eles confiavam, mesmo sofrendo. Eles permaneciam na posição, eles não se afastavam do Senhor. Então, em dias de angústias, nós devemos continuar confiando. E nós não devemos nos desesperançar e nos lançarmos à amargura da incredulidade, da desconfiança em Deus. Em dias de angústias, nós devemos permanecer crendo no Senhor. E nós temos sim que confiar nas misericórdias de Deus e nos mantermos leais a Ele. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para o Salmo 44 e olharmos para o versículo 26. Olha para o versículo 26. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Essa deve ser a nossa postura. Quando ao Senhor clamarmos. E o Salmo 40, versículo 1 fala o quê? Vamos olhar para o Salmo 40, versículo 1. É um salmo muito conhecido. Ele diz o que é? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. São 4 posturas que nós precisamos ter em dias de angústias. Isso que eu gostaria de desafiá-lo, assim como eu preciso. Todos nós, meus amados, olhamos para a palavra de Deus e vemos que a palavra de Deus ela é suficiente para nos tratar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho que precisamos tomar. Você sabe das suas angústias, você sabe o que tem atribulado o seu coração, você sabe o que tem trazido tristeza à sua vida, você sabe os sofrimentos que tem passado. Todos nós podemos estar passando, já passamos ou haveremos de passar, mas nesses dias nós precisamos recordar que Deus é grande, é Deus que peleja pelo seu povo, é Deus que guarda o seu povo, é Deus que dá vitória ao seu povo, assim como o salmista falou. Nós precisamos confiar na condução de Deus e confiar que Deus nos conduz ao sofrimento e conosco no sofrimento permanece, concedendo-nos a sua graça, a sua misericórdia. Nós não podemos considerar que Deus nos abandonou e esqueceu-se de nós, não. O Salmo 23, versículo 4 diz, como já foi falado: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o povo viveu exatamente isso. E recordando-se, confiando, nós precisamos zelar por nossa integridade. Mantermos fiéis ao Senhor, leais a Ele. Mantermos uma postura correta e esperando a providência de Deus. Crendo que Deus vai intervir. Crendo que Deus nos considerará graça suficiente
para lidarmos com o sofrimento que passamos. E é muito importante nós pensarmos isso, porque quando nós olhamos para esse salmo, dias de angústias, e hoje é dia das mães, a igreja já celebrou, e como que isso é importante para as mães? Quando ficam aflitas, preocupadas com seus filhos e suas filhas. Quantas mães estão angustiadas porque olham para a vida de seus filhos e veem que seus filhos têm tomado caminhos de destruição. E a angústia toma conta do coração. Mas esse salmo também fala muito claramente às mães. Querida mãe, também querido pai, olhe para esse salmo e aplique-o à sua vida, ao relacionamento com seus filhos. Porque a palavra de Deus nos diz muito claramente que é necessário recordarmos quem Deus é, confiar na sua condução, caminhar com integridade e esperar por sua providência. Vamos orar nesse momento. Eu convidava a fechar seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças a Deus, porque sabemos que Tu és soberano, Tu és Deus Todo-Poderoso. Nada está oculto aos Teus olhos, todas as coisas, ó Pai. O Senhor conduz de maneira sábia e soberana. É verdade, Deus, que muitas vezes não compreendemos, muitas vezes a angústia, ó Pai, nos oprime, nos traz tanta dor no coração. Muitas vezes, ó Pai, reagimos de maneira que desagrada ao Senhor. E assim pedimos perdão, Deus. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes, ó Deus, como somos filhos e filhas que se esquecem de Ti. Ensina-nos, ó Pai, a reconhecer a Tua grandeza no meio das provações. Ensina-nos, ó Deus, ó Pai, tenha misericórdia, porque quando assim pedimos ao Senhor, sabemos que passaremos por provações. Que nas provações de nossas vidas não venhamos blasfemar contra o Senhor, mas que possamos caminhar retamente diante dos Teus olhos. Ó Pai, trate o nosso coração, nossa alma, que possamos saber que o Senhor está conosco no sofrimento e não vai nos abandonar. Que sabemos, ó Pai amado, que o Senhor nos dá todas as condições, nos capacita, ó Deus, em Cristo Jesus, a termos uma vida reta de santidade. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria para lidarmos com as situações de nossa vida. E também, Pai, possamos ansiar, desejar, esperar pela providência, pelo Teu agir, pelo mover-se das Tuas misericórdias. Assim nós oramos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu quero chamar a equipe de cânticos aqui. Nós vamos encerrar esse culto cantando a música que cantamos agora há pouco. Uma música bonita que foi cantada. E nós possamos encerrar esse momento de adoração a Deus com a igreja reunida, realmente celebrando a Deus, meus irmãos. Porque sabemos que Jesus falou o quê? No mundo, mas tende o poder de si. Então vamos colocar todos em pé. Vamos adorar o Senhor. Tem um cântico muito bonito que foi cantado, que tem a ver com aquilo que foi pregado nessa noite. Vamos estar louvando e adorando ao Senhor.
em Tuas mãos podemos e descansamos. Obrigado, Deus, porque nem mesmo as provações, a dor, o sofrimento desta vida poderão nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede a graça de ouvirmos a Tua palavra e de podermos, ó Pai, confessar ao Senhor os nossos pecados, nos arrependermos e crermos em Jesus Cristo. E, ó Pai amado, que em nome de Jesus, a mensagem do Senhor que foi pregada nessa noite possa, ao longo da semana, ser bem lembrada. E, ó Pai amado, que tenhamos as posturas corretas, que tenhamos, ó Deus amado, verdadeiramente atitudes que hão de agradá-lo. Ó Pai, agora conduza-nos em nossas casas de segurança. Livra-nos e guarda-nos de todo o mal. Que possamos ter uma semana na Tua presença. Que possamos, ao longo dessa semana, Pai, adorá-lo, glorificá-lo e também testemunharmos de nossa fé em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. E agora, com o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Dê um abraço para o seu lado e assim encerramos esse culto ao Senhor.